combate à corrupção no Maranhão vai estar em pauta durante todo o mês de março para os membros do Movimento Maranhão contra a Corrupção, composto por promotores de justiça, juízes e membros do Ministério Público de Contas. Hoje, às 19h, acontece no Fórum de São Luís a abertura do seminário Improbidade e Crime contra a Administração Pública. Sobre o assunto, o portal conversa com uma das articuladoras do seminário, Sandra Pontes, que é a promotora de justiça de Imperatriz. Olá, promotora, seja bem-vinda ao portal. Olá, tudo bem? Boa tarde. Como é que vai ser trabalhado esse tema improbidade e crimes contra a administração pública nesse seminário? Em primeiro lugar, eu queria dizer que esse é um movimento, de juízes, promotores de justiça, membros do Ministério Público de Contas, no sentido de que nós possamos fazer algo palpável, concreto, no sentido de diminuir a corrupção no nosso Estado. Nós sabemos que a corrupção é um mal endêmico que começa muitas vezes nas nossas casas, na nossa família, porque a gente se cala e perpassa a administração pública, perpassa a vida dos nossos gestores públicos. E com base nisso nós pensamos juntos em, num primeiro momento, fazermos um seminário de aprofundamento do tema para esse público-alvo. Num segundo momento, trabalharmos um mutirão nos processos nessa área, tanto de improbidade administrativa como de crimes contra prefeitos, lembrando ao nosso telespectador que a improbidade diz respeito à primeira instância, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, e a questão dos crimes diz respeito à instância superior, o Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de que os gestores públicos, eles têm foro privilegiado por prerrogativa de função, e aí eles são julgados na esfera criminal pelo Tribunal de Justiça e as ações são intentadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, que é o segundo grau do Ministério Público. Então, com base nisso, na próxima semana nós já iniciamos, nas mais diversas comarcas do estado do Maranhão, o mutirão dos processos. Então, vamos ter mutirão das iniciais do Ministério Público, vamos ter mutirão de audiências para instruir os processos e vamos ter mutirão também de julgamentos. Queremos, com isso, mostrar à sociedade que é possível nós darmos a nossa contribuição nesse grande movimento que deve perpassar o controle social, perpassar a própria sociedade no sentido de diminuirmos a corrupção no nosso país e no nosso Estado. Promotora, de que forma a população sofre quando o administrador público ele comete crime de improbidade e também crimes contra a administração pública? O nosso sofrimento é um sofrimento coletivo, é o sofrimento de quem precisa das políticas públicas para ver efetivados os seus direitos. Quando o dinheiro da educação é desviado, nós temos menos educação, nós temos menos transporte escolar, nós temos menos alimentação escolar, nós temos uma educação que não é aquela que nós queremos para os nossos filhos e a escola pública ela precisa ser uma escola de qualidade. Então é certo que a corrupção nessa área, e eu estou me referindo aqui à educação, porque já temos levantamentos, inclusive divulgados esse ano pelo próprio MEC, de que no mínimo 2 bilhões de reais nos últimos anos foram desviados dos recursos da educação. Então, nós precisamos nos concentrar no país. Nós precisamos nos concentrar nessa área. Se nós formos fazer o levantamento do nosso Estado, nós também vamos ver muitas contas desaprovadas com relação aos recursos do Fundeb. E aí nós temos diretamente ligado à questão da educação. Então, precisamos centrar nisso, o nosso Estado precisa sair de um indicador ruim que tem nessa área de educação. Saúde nem se fala, nós temos que aplicar corretamente os recursos públicos e precisamos andar na contramão de que a corrupção ela é normal, que todo mundo aceita e que acontece na minha casa, acontece na administração pública e não acontece nada. Nós estamos vendo que o mundo está mudando, a sociedade está mudando. Promotora, como é que o cidadão pode participar denunciando crimes como esse que prejudicam todo mundo? Tanto o Tribunal de Justiça como a própria Procuradoria-Geral de Justiça tem um site oficial, um site que pode ser acessado por qualquer pessoa, por qualquer cidadão. Temos números de ouvidorias que estão no site, aqui eu posso divulgar o site do MP, mas o site do Poder Judiciário, qualquer pessoa coloca lá no buscador de Google, vai encontrar. Lá tem o número da ouvidoria, tem o número
para o contato do cidadão. É importante que seja denunciado. Essas denúncias vão chegar no promotor de justiça, vão chegar no juiz de direito e é através disso que nós vamos nos movimentando no sentido de apurarmos essa denúncia. E é preciso o cidadão entender que nós temos uma lei a cumprir, que nós não podemos denunciar ninguém sem provas. As provas elas têm que ser buscadas, isso não é da noite para o dia. Muitas vezes precisamos de quebra de sigilo bancário, sigilo às vezes telefônico. Nós estamos aprendendo isso e a mídia está divulgando isso aí na Operação Lava Jato e tantas outras operações que estão surgindo e nós estamos aprendendo que o mundo realmente é outro. Promotora, falando sobre o seu trabalho lá na cidade de Imperatriz, você assumiu é titular da Promotoria da Infância e também da Educação. E, recentemente, a doutora desempenhou um trabalho lá informando sobre o Disque 100. Como é que foi esse trabalho e qual o resultado? Na verdade, é com muito prazer que eu sou a primeira titular da Promotoria de Educação e da Infância e Juventude na área civil de Imperatriz. Grandes desafios. São 4 municípios, Vila Nova dos Martírios, ficando distante a mais de 100 quilômetros da sede da comarca. E nós estamos lá tentando entender o mecanismo, os controles pelos quais passa aquela organização e aquela sociedade, e encontramos pelo menos 20 denúncias por mês do Disque 100, que são violências contra crianças, agressões, maus tratos, violência sexual, às vezes de pessoas da própria família da criança, e nós queremos que isso ultrapasse o papel, ultrapasse o processo, que essa criança ela possa ser protegida, que ela possa ser tirada dessa situação, e isso no tempo mais rápido possível. Por isso nós construímos fluxogramas, reunimos o sistema de garantias, os conselhos tutelares, que têm um papel fundamental nesse atendimento, e estamos querendo dar uma dinâmica, de forma que aquela denúncia saia do papel e essa criança seja protegida, seja restabelecida a ela o direito de viver, de se desenvolver sem traumas tão cruéis. E como tem sido esse trabalho nesse curto espaço de tempo? Muito gratificante. Os resultados eles são lentos nessas áreas de políticas públicas de efetivação de direitos. Contudo, nós já sentimos uma resposta muito positiva da sociedade, inclusive com o aumento de denúncias. Por quê? Porque o vizinho, o professor, as igrejas começam a ligar, começam a denunciar, não só através do Disque 100, mas indo na promotoria, indo pessoalmente ao Conselho Tutelar e amealhando provas para que os agressores sejam punidos. A punição é exemplar, ela desestimula outras pessoas a fazerem a mesma coisa e protegendo as vítimas. Doutora, só lembrando do seminário aqui em São Luís, vai ser hoje às 7 da noite? A abertura hoje às 7 da noite no fórum, no auditório do Fórum da capital. Nesse primeiro momento é um seminário mais restrito para esse público-alvo que vai trabalhar no mutirão na próxima semana e logo depois nós queremos estender esse movimento ao controle social, aos conselhos municipais de políticas públicas e à sociedade como um todo. Promotora Sandra Pontes, obrigado pela sua participação aqui no portal. O prazer foi meu e tenham todos uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Você pode rever a entrevista com a promotora de justiça Sandra Pontes no site da Assembleia, que é o al.ma.leg.br. Veja no próximo bloco. Deputado Júnior Verde se reúne com o governador Flávio Dino e mais. Legislativo faz campanha de prevenção à saúde da mulher. Não saia daí, é logo após o intervalo.